Diga, meu amigo, diga, minha amiga, estamos juntos mais uma vez. Legal que você esteja aqui conosco. Pois é, vamos falar desse São Paulo e Santos, Santos e São Paulo na Vila Belmiro, e aconteceu de novo. Foi um jogo equilibrado, mas o que adianta isso em relação ao resultado final? Praticamente nada. Fica lá na contabilidade. É a mesma coisa que você chegar para o gerente do banco e falar: olha, eu estou economizando, tá? Não estou gastando tanto o cartão de crédito, mas estou pedindo parcelamento porque não consigo pagar a minha dívida. O São Paulo está dividido em 3 competições e está esfarelando no Campeonato Brasileiro. A zona do rebaixamento cada vez mais próxima e a zona da Libertadores cada vez mais distante. É sobre isso que a gente vai falar. E o São Paulo tem um jogo decisivo contra o Flamengo. Primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil já na quarta-feira. Não dá tempo para lamentar muito, não. Depois da vinheta, os abraços, algumas declarações do Rogério Ceni e as nossas avaliações por aqui. Vamos lá. Antes dos abraços é preciso dizer, e eu queimei a língua. Mesmo no frio, queimar a língua não é legal, não. O baixinho Soteldo, que reestreou com a camisa do Santos, acabou fazendo a diferença contra o São Paulo. A gente já falou aqui no vídeo anterior que o Soteldo foi pretendido pelo tricolor paulista no começo do ano, na primeira janela de transferências da temporada, mas o pedido foi alto e a coisa não rolou, e ele saiu do Canadá, foi para o México, e aí agora ele vai defender o Santos, como já reestreou. Ele deu um passe preciso para o Lucas Braga, no meio da zaga do São Paulo, um erro fatal, e foi o gol da vitória do time santista. Pois é, vamos lá, aos abraços e depois a gente continua no nosso Muro das Lamentações. Vamos lá, abraço pro Maxwell Santos, ele é da cidade de Arapiraca, no interior de Alagoas. Eu estou falando interior, mas é a segunda maior cidade do estado de Alagoas. Depois de Maceió vem Arapiraca. O Ronaldo Ferreira é de Branquinha. Essa é uma cidade menor lá no interior de Alagoas, mas é muito legal também. O Haroldo Augusto Martins é de Goiânia. Abraço para todos aí de Goiânia. John Luke. Nossa, tá chique, hein? O John Luke nos acompanha de Montreal, lá no Canadá. O Bentinho, a cidade de Bentinho, na Paraíba, é a cidade do Edicláudio Adelino. Ele pede um abraço especial. Diz ele que são todos São Paulinos na casa dele. Para Maria Isabel, a filhinha de 4 anos, que ele chama carinhosamente de Cocotinha. Então um abraço para Maria Isabel e também para o irmãozinho dela, o Sebastião. O Diego Oliveira é de Itapecerica da Serra. O Hudson Almeida de São Luís, no Maranhão. O Marco Berto, ele é de Águas de São Pedro, no interior paulista. Ele pede um abraço para a cidade, que fica ali na região de Campinas, uma cidade turística maravilhosa, e diz que o meu jeito de falar, e até o olho claro, lembram o pai dele, que foi embora, que partiu há 35 anos. Então, Marco Berto, um abraço especial para você também. E para finalizar, para o professor Hilário Xavier, que é de Bragança Paulista. Ele fica na região Bragantina, e o professor Hilário Xavier, ele assina o canal dele no YouTube, Tudo é História. Então, imagino que seja um professor de história. Todos bem abraçados, vamos falar do São Paulo, que errou em alguns momentos decisivos no primeiro tempo, sobretudo no primeiro tempo contra o Santos, e esses erros ligam o sinal de alerta, porque na quarta-feira o São Paulo não pode tropeçar. É o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil contra o fortíssimo time do Flamengo. O Rogério Ceni fez essa avaliação. E depois eu vou falar do aproveitamento do São Paulo no Brasileirão nos últimos 8 jogos. Rogério Ceni e os erros que podem ser fatais se forem cometidos novamente. Vamos lá. Nós não podíamos errar tanto como nós erramos. Nós com 20 minutos nós tínhamos... um mesmo jogador errado 5 passes. Você pega o Flamengo num dia inspirado e erra 5 passes desse, você perde o jogo no primeiro tempo com 3-0. Não pode atravessar passes assim, a esmo, assim como não podemos. E o Santos nunca controlou o jogo, nem no primeiro tempo, nem no segundo.
O Soteldo sim, porque ele tem 1 contra 1, ele tem drible, aí sim começa ele, quando ele recebe a bola, ele parte para cima, ele tem esse tipo de jogada, essa característica, é a jogada dele. Mas controlar o jogo, não, controlar o jogo, quem controlou o jogo foi o São Paulo o tempo todo. Primeiro tempo, em oportunidades bem parecidas para os dois lados, no segundo tempo eles se defenderam e contra-atacaram, enquanto nós tentamos construir jogo a todo momento, mas foram mais eficazes. Fizeram o gol com o Matos, né, numa bola que já bem tradicional, o Matos entrando do lado contrário da bola, o Soteldo fez a jogada, acho que foi o Soteldo, né, fez a jogada individual e o cruzamento. E o Matos entrando, nós não marcamos bem, não acompanhamos. Tínhamos um número de jogadores igual ao do Santos, mas não acompanhamos bem a jogada. Sofremos o gol. No segundo tempo, acho que o Pablo entrou muito bem, o Reinaldo um pouco mais técnico, né? E nós fizemos as substituições que a gente podia. Se pudesse trocar mais jogadores, nós trocaríamos para ter mais energia e para segurar um ou outro jogador que possa jogar na quarta-feira, mas nós não temos todas as trocas do mundo para fazer. Não temos, infelizmente nós não temos. Pois é, essa bronca aí do Rogério Ceni foi dada no intervalo. O São Paulo melhorou o seu desempenho no segundo tempo, mas é aquilo, está criando bastante. Claro que o goleiro João Paulo é um dos diferenciais da equipe santista, mas o São Paulo tem perdido muitos gols. E esses gols fatalmente podem fazer falta. O São Paulo, nos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, tem uma vitória, que foi na rodada anterior contra o Red Bull Bragantino. Tem 4 empates contra o Goiás, Inter, Fluminense e Atlético Mineiro. E 3 derrotas, Atlético Paranaense, Flamengo e também a equipe do Santos. Ou seja, dos últimos 24 pontos que o time disputou, ganhou 7. Aproveitamento baixíssimo de 29% de aproveitamento. O São Paulo já está na segunda página do Campeonato Brasileiro, tem 29 pontos ganhos. Estava lá em 10º, caiu para 11º, agora 12º colocado. O São Paulo está a 20 pontos. O São Paulo tem 20 pontos do líder Palmeiras, que tem 49. Está a 7 do Internacional, que é o 6º colocado, que daria miseravelmente uma vaga para a pré-Libertadores do ano que vem. E está a 6, ou seja, 7 da classificação para a Libertadores e a 6 da zona do rebaixamento, hoje ocupada pelo Avaí, que é o 17º colocado, é o primeiro na zona do rebaixamento. São apenas 6 pontos, 2 rodadas mais. É para se preocupar, sim. Na quarta-feira o time tem o Flamengo no Morumbi, às 21h30, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Depois, no dia 8, vai fazer a volta no estádio do Maracanã. Uma pedreira e tanto. Nada é impossível. No dia 28, pelo Campeonato Brasileiro, mais um jogo na sequência em casa, contra o Fortaleza, às 4 da tarde. E no dia 1º, já a Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, 21h30, no dia 1º de setembro, vai ser lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. É o jogo de ida, depois o São Paulo decide a volta em casa. Será que o cobertor do São Paulo não está muito curto? Não seria momento de pensar em apenas uma competição? O Rogério Ceni falou novamente sobre o desempenho do São Paulo, que ele achou o resultado injusto, e falou sobre essa questão de repente, agora, focar numa competição e esquecer as outras. Será que é hora para isso? Rogério Ceni, vamos lá. Nós continuamos pensando porque nós estamos vivos nas 3 competições e não tem como desprezar alguma competição nesse momento. Não tem como a gente jogar fora, dizer que não vai enfrentar com o melhor que a gente puder o Flamengo, o Atlético Goianiense, e também nós precisamos tocar e nós estamos tentando fazer times competitivos. Eu acho que nós mostramos aqui, hoje, no dia de hoje, que era possível vencer o Santos. E quase todos. O segundo tempo, então, em especial, o primeiro tempo eu achei que foi bem equilibrado, realmente, foi mais equilibrado. Cometemos muitos erros de passe, saída de jogo. Nós demos, a maioria das oportunidades do Santos começou com erros nossos de construção de jogo. E no segundo tempo nós envolvemos o Santos, tivemos todas as possibilidades de finalizações, todos os tipos de finalização, e muitas que nós não finalizamos pelo excesso de toque dentro da área, até por tabelar bolas muito curtas já, com chance de finalização. Então, se você for analisar o contexto do jogo como um todo, eu acho que até nós merecemos um resultado bem melhor do que sair daqui derrotado. Ter time ou não para 3 competições aí é uma coisa que nós vamos descobrir ao longo do resto da temporada. O que não dá é para acabar um jogo a 60 e poucas horas atrás, com 10 jogadores jogando
35 minutos com um jogador a menos e querer repetir os caras hoje aqui. Aí eu chego quarta-feira e não tenho a mínima chance. Então, os que a gente repetiu ou que jogou um pouco menos lá, nós tentamos, né? O Luciano saiu no minuto, sei lá, 50, mais ou menos no jogo de lá, nós tentamos com ele hoje um pouco. Miranda não vai jogar, nós tentamos com ele, fizemos algumas estreias, enfim. Agora, no contexto geral do jogo, você olha os números do jogo que você vai ver, o São Paulo jogou para vencer e poderia ter feito. O Rogério Ceni já falou inúmeras vezes, não dá para manter os mesmos jogadores sempre. Ele fez um time mexido para enfrentar o Santos, imaginava um resultado muito melhor, que aliás todos nós imaginávamos um resultado muito melhor do que esse tropeço, essa derrota na Vila Belmiro para a equipe do Santos. Outras equipes estão subindo no Campeonato Brasileiro, exemplo do Fortaleza, que está com várias vitórias seguidas, e agora a coisa começa a apertar. A briga por pontos será intensa a partir de agora. Sempre, desde a primeira rodada, é intenso, mas depois, cada um sabendo o objetivo e até onde pode chegar, essa briga vai ser enorme. Na quarta-feira, o Flamengo deve vir com força máxima, porque poupou os jogadores contra o Palmeiras naquele empate 1-1, eu estive acompanhando. Aos 30 minutos do segundo tempo, o Dorival Júnior já tinha colocado, ele colocou aos 22, já tinha o planejamento, colocou 2 jogadores titulares que começaram no banco, depois mais 3 aos 30 minutos e conseguiu esse empate que para o Flamengo acabou sendo ruim porque ainda está muito distante 9 pontos do Palmeiras. Mas o Flamengo está vivo, vivíssimo, fortíssimo em todas as frentes, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil e também na Libertadores. Diferentemente do São Paulo, que no Campeonato Brasileiro está com esse alerta ligado. Eu achei que o São Paulo perdeu muitos gols, eu achei que o São Paulo até criou, sim, algumas oportunidades, mas no final das contas, o que fica é o resultado da partida e um resultado muito ruim em termos de classificação. Alguns jogadores poupados para esse jogo, o São Paulo deve colocar o que tem de melhor na quarta-feira, 21h30, precisa do apoio da torcida. Um bom resultado no estádio do Morumbi mantém viva a esperança de um título inédito. Cabe ao torcedor, claro, torcer bastante. Eu gostaria da sua avaliação, seu palpite, seu comentário, seu desabafo com relação a tudo o que aconteceu nesse final de semana aí. Teve a estreia do Ferrarese na zaga, não comprometeu, o Bustos jogou muito pouco, mas independentemente disso eles não vão poder atuar pela Copa do Brasil, por causa do prazo de inscrição já ter encerrado quando eles chegaram. Talvez um probleminha de planejamento, uma antecipação nisso poderia dar mais opções para o técnico Rogério Ceni. O Miranda também está de fora. Grande abraço para você, até a próxima e vamos ficar de olho no São Paulo. Valeu, beijo no seu coração. Tchau, até mais.